Nas últimas semanas, a coisa esquentou feio entre o Paquistão e o Afeganistão. Uma fronteira que já era super volátil, de repente, virou um verdadeiro campo de batalha. Vamos mergulhar fundo aqui para entender a anatomia dessa escalada que foi tão súbita quanto perigosa. Pois é, essa é a pergunta central, né? Como é que uma relação que já era complicada se desfez tão rápido? A resposta, como quase sempre, está naquela primeira faísca que acendeu o fogo todo. E o curioso é que tudo começou não na fronteira, mas bem na capital afegã, em Cabul. Foi lá que uma série de eventos começou uma reação em cadeia que ninguém conseguiu segurar. A velocidade com que tudo aconteceu é impressionante. Imagina só, entre os dias 9 e 10 de outubro, explosões ecoam por Cabul. As fontes locais logo apontam. Parecem ser ataques aéreos do Paquistão. O alvo, líderes do TTP. A resposta de Cabul vem no dia seguinte, dia 11. O Talibã afegão denuncia tudo como uma violação de soberania. E no dia 12, a retaliação militar começa. Foi uma escalada assim vertiginosa. Ok, para entender esse conflito é fundamental saber quem é o TTP. E atenção aqui, eles não são o mesmo Talibã que hoje governa o Afeganistão. O Tehrik-e-Taliban Paquistão é um outro grupo, um grupo que luta contra o governo do Paquistão. Apesar do nome parecido, as agendas são opostas. E é exatamente aí que mora a desconfiança de Islamabad, que acusa o Talibã afegão de dar abrigo e proteção para esses militantes. E onde tudo isso acontece? Na famosa linha Duran. E olha, isso aqui não é uma fronteira qualquer não. É uma linha que foi traçada lá na era colonial britânica e que nunca foi totalmente aceita pelo Afeganistão. Um dos motivos é que ela divide ao meio populações da etnia Pashtun. Essa briga histórica faz dela o ponto perfeito para um conflito desses explodir. Bom, com o cenário todo montado, a situação sai de um ataque aéreo isolado e vira uma batalha total em terra. A fronteira, literalmente, entra em erupção. O Talibã não ficou esperando para ver o que ia acontecer. A resposta foi imediata e foi cirúrgica, mirando direto na infraestrutura militar do Paquistão. Foi um recado bem claro. Qualquer ataque em território afegão vai ter uma resposta à altura. Isso mostra uma postura de defesa da soberania bem mais assertiva do que se via antes. E a retaliação não foi pouca coisa, viu? Não foram só umas trocas de tiro. O Talibã lançou ataques coordenados contra postos do exército, usou drones, o que mostra uma sofisticação tática cada vez maior na região, e ainda mobilizou comboios militares, sinalizando que estava pronto para um confronto bem mais longo. Se a resposta do Talibã foi rápida, a do Paquistão foi avassaladora. Islamabad não quis só responder no mesmo nível. A estratégia foi escalar de forma massiva. Ao espalhar o conflito por várias áreas, o objetivo era claro: demonstrar uma superioridade militar esmagadora. E quando a gente olha os detalhes, a escala da operação paquistanesa fica muito clara. A gente está falando de bombardeios pesados, ataques a acampamentos específicos, uso de artilharia pesada contra postos de comando e até a captura de equipamento, como os famosos Humvees americanos. Foi uma demonstração de força total, feita para causar um máximo de estrago e desencorajar novas ações. E claro, num conflito desses, a guerra de informação começa na mesma hora. O Paquistão disse que teve um sucesso enorme, que causou muitas baixas nos militantes. Já o Afeganistão acusou o Paquistão de inflar os números e, pior, de atingir áreas civis. O ponto-chave aqui é que a verdade é quase impossível de ser confirmada, porque a zona de conflito está fechada para qualquer observador independente. A luta no campo de batalha rapidamente começou a transbordar, causando consequências econômicas e diplomáticas muito sérias. Tão sérias que forçaram outros países a se meterem na história. Além da violência, o impacto econômico foi imediato. A fronteira, que é uma verdadeira artéria comercial para a região, foi cortada de uma hora para outra. Na prática, o fechamento de passagens cruciais como Torcan e Chama simplesmente paralisou o comércio. Isso é devastador, especialmente para o Afeganistão, um país que não tem saída para o mar e que depende enormemente do trânsito pelo Paquistão para conseguir importar e exportar produtos essenciais. Com a escalada militar de um lado e a crise econômica do outro, o risco de uma guerra total virou algo bem real. E isso, claro, acendeu alerta em outras capitais, que correram para tentar conter a situação antes que ela saísse completamente de controle. Foi aí que a diplomacia entrou em campo. Catar e Arábia Saudita, dois países com muita influência na região, começaram a conversar nos bastidores. O resultado, pelo que foi noticiado, foi uma pausa temporária nos combates. Mas o último ponto ali é crucial. As forças dos dois lados continuaram em alerta máximo. Ou seja, a calmaria era, na melhor das hipóteses, bem frágil. E então, para onde vamos a partir daqui?
A situação atual pode ser descrita como um impasse tenso, com os dois lados medindo forças e avaliando qual vai ser o próximo passo estratégico. E olhando essa tabela, os objetivos de cada lado ficam bem claros. E o problema é que eles são fundamentalmente opostos. O Paquistão quer eliminar de vez a ameaça do TTP que vem do Afeganistão e mostrar que tem poder para isso. O Talibã, por outro lado, precisa desesperadamente afirmar sua soberania e provar que consegue defender suas fronteiras contra qualquer um. Essa divergência toda torna uma solução duradoura algo muito, muito difícil. Isso nos traz exatamente para o momento presente. Existe uma pausa? Sim. Mas as tropas continuam lá, posicionadas, as fronteiras continuam parcialmente fechadas e a desconfiança mútua está maior do que nunca. O risco de um novo incidente qualquer causar outra rodada de combates é extremamente alto. E a gente termina com a pergunta que não quer calar. Essa trégua frágil é o começo de uma solução, de uma desescalada, ou é simplesmente aquela calmaria que vem antes de uma tempestade ainda maior? O futuro dessa fronteira tão estável continua totalmente em aberto.